Bom, a gente veio, né, fazendo esse debate de fazer as devidas definições conceituais, dar os aspectos históricos do conceito de raça, para tirar algumas armadilhas do caminho. Você já entendeu que raça não existe na biologia, mas na sociedade existe, né, e que ela, né, molda a nossa sociedade. Vamos falar do Brasil, então. Né? A gente está falando de colonização, está falando de escravidão, vamos falar de como é que esse país foi forjado. Né, que, no fim das contas, ele foi criado pelo racismo, ele foi criado pela escravização de não brancos. Né? Vamos falar um pouquinho desses dados, porque, veja bem, o Brasil ele é um país que, até hoje, ele carrega essa genética da escravidão. Foram quase 300 anos de escravidão. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Então, a maneira como as nossas relações étnico-raciais se estabeleceram, elas determinam até hoje o país que a gente vive. Né? A ocupação do território, a formação da economia, a produção de riquezas, até as discrepâncias regionais, né? As áreas do país que são mais industrializadas, outras menos. Os impactos ambientais, tudo isso é determinado pelas relações étnico-raciais. Então, nesse momento, eu quero trazer alguns dados, né, sobre as nossas relações étnico-raciais, de como é que o racismo veio se estruturando, e aí eu vou dar um panorama muito geral de como é que, historicamente, essa nossa sociedade, que é racista hoje, foi se construindo. Eu quero que você entenda que existiu uma intencionalidade, né, para que o Brasil continuasse um país racista, inclusive no pós-abolição. Vamos olhar lá para os dados nos slides? Então, veja, ó, a escravização de povos não brancos, ela começou aqui no Brasil pelos povos nativos indígenas. Né? Essa escravização e essa exploração ela foi tão violenta, né, que nos primeiros anos, né, da colonização, a população indígena teve uma queda vertiginosa. Né? Os povos indígenas foram dizimados. De 3 milhões, segundo a estimativa da FUNAI, em 1500, né, e aí boa parte desses 3 milhões de pessoas viviam no litoral, houve uma queda em 1650 para 700 mil indígenas. Né? Entre 1501 e 1870, mais de 12,5 milhões de africanos foram vendidos como escravos para o continente americano. Desses 12 milhões, quase 13 milhões, 1 em cada 4 foram enviados para o Brasil. Então, quase 5 milhões de africanos foram trazidos como escravizados para o Brasil até a segunda metade do século XIX. Então, o Brasil foi o principal receptor, né, no mundo de pessoas escravizadas, sequestradas do continente africano. A gente está falando dos que chegaram aqui, tá? Dos que vieram e sobreviveram à travessia. Existem estimativas de que cerca de 1,8 milhões de pessoas sequer sobreviveram à travessia do Atlântico. Tem dados que dão conta de que a população, o comportamento dos tubarões na rota, né, do tráfico de escravizados, ele se alterou. Tamanho o número de pessoas que eram jogadas no mar. Então, veja a dimensão, né, do que foi escravidão e como o Brasil teve uma centralidade no mundo inteiro nesse tráfico de escravizados. Bom, no pós-abolição, né, o Brasil, que foi o último a extinguir o tráfico negreiro, em 1850, e o último a abolir formalmente a escravidão, em 1888, ainda um pouquinho antes da proclamação da República. Então, nós somos uma república, né, que nasceu por muito pouco, né, ainda uma república formalmente, legalmente escravocrata. Na época da Lei Áurea, existiam 700 mil escravizados. Dos quase 5 milhões de escravizados trazidos, sobraram apenas 700 mil. Então, isso dá um pouco, né, a dimensão do que foi o genocídio dos escravizados. Pensa que essa população dos 5 milhões, né, as populações elas tenderam a crescer nesse período. E tanto os indígenas quanto descendentes de escravizados tiveram uma queda vertiginosa. Então, escravidão foi, né, uma política de genocídio. No pós-abolição, a gente não teve a criação de nenhuma política de integração dos ex-escravizados à sociedade. Então,
lá no dia 13 de maio, né, foi assinada a Lei Áurea. No dia 14, o que aconteceu com essas pessoas? Elas foram largadas à própria sorte, né? Algumas continuaram trabalhando, muitas continuaram trabalhando em condições exatamente idênticas às que vinham, e outras ficaram largadas, vagando de fazenda em fazenda, de cidade em cidade, porque, né, os seus antigos donos não tinham mais a responsabilidade de mantê-los vivos. Então, abriu-se um período aí, né, de perseguição e repressão aos negros. Agora, aqui no Brasil, a gente tem uma característica muito nossa em relação à criação, né, e à reprodução, né, das condições da escravidão numa sociedade racista, que é o seguinte: nos Estados Unidos, em outros países que também vinham de um passado escravocrata, foram estabelecidas leis, né, que são abertamente segregacionistas, né? Aqui no Brasil a gente não fez isso. A gente teve um sistema mais complexo, mais rebuscado de perseguição e marginalização, e sim de exterminação dos negros, né, que vinham desse passado de quase 300 anos de escravidão. Então, veja, em 1848, ainda antes da proclamação da República e da abolição, teve uma lei que negava ao escravizado o direito ao acesso à terra. Então, era comum que alguns escravizados eles acessassem a terra por meio de trabalho, por algumas famílias que deixavam de herança, ou por trabalhos, né, que eles faziam além e vendiam os gêneros que produziam. Alguns conseguiam acesso à terra por posse. E aí, já um pouco antes aí do fim da escravidão, existiu uma preparação do Estado brasileiro, e aí foi intencional, porque a gente tem documentos, né, falando disso, que direcionava essas terras e parcelas de terras à colonização de imigrantes brancos europeus. Isso está escrito em letra de lei. Então, africanos e imigrantes asiáticos, por exemplo, eles estavam proibidos de ter posse de terras. A Lei de Terras de 1850, ela estabelecia que as terras só podiam ser adquiridas por compra. Então, a posse, né, que é um mecanismo que você ganha a propriedade da terra a partir da comprovação lá de que você já habitava, já vivia nela, ela ficou proibida. E esse era, na verdade, um dos grandes mecanismos para que os escravizados conseguissem o seu pedaço de chão. Então, logo após a proibição do tráfico, né, de negros escravizados, essa lei dificultou o acesso dos pobres à terra e aí reforçou um cenário de latifúndio e também serviu como preparação para a imigração de trabalhadores europeus, né, criando colônias, né, e concedendo lotes de terras a imigrantes da Europa Ocidental. Em 1890, a gente tem um decreto, né, que regulamenta a entrada de imigrantes no Brasil, né, no início da República, e nesse decreto existe a restrição expressa, né, de entrada de imigrantes asiáticos e africanos. Então, só brancos podiam entrar no Brasil pela imigração. Isso teve a ver, né, com uma doutrina que defendia o branqueamento da população. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, são políticas públicas que eram intencionais no sentido de exterminar as condições de vida e, progressivamente, branquear a população, né? Em 1890, houve a proibição da capoeira, que era uma das práticas, até hoje uma prática cultural extremamente importante pelos negros como forma de resistência, de pertencimento, de defesa, né, de perpetuação da memória da sua história, já que as origens dessas pessoas foram apagadas pelo processo de escravidão. Em 1890, os cultos das religiões de matriz africana foram proibidos, né, enquadrados nos artigos 157 e 158 do Código Penal. Então, espiritismo, magia, curandeirismo, todas essas eram termos que eram utilizados para criminalizar religiões de matriz africana. Percebam que esses termos continuam circulando no nosso dia a dia, né? Magia negra, por exemplo, virou um sinônimo de feitiçaria perversa, né? E aí a gente tem uma política de perseguição a essas religiões com depredação constante de terreiros, agressão aos seus praticantes, né? Uma demonização das suas divindades. Então, veja,
Desde 1890, a gente tinha, em letra de lei, a perseguição a essas religiões. A lei da vadiagem, em 1890 também, né, ela criminalizou, né, as pessoas que estavam sem ocupação formal, as que não estavam empregadas, né, em empregos formais, os chamados vagabundos. Quem é que se enquadrava nesse critério em 1890? Bom, ex-escravizados, né, que não tiveram nenhuma política de acesso a esses empregos. Na verdade, eles estavam, inclusive, sendo excluídos dos empregos que ocupavam para privilegiar, né, o emprego de mão de obra de imigrantes europeus. Então, os vagabundos, os vadios, que eram pegos circulando pela rua, eles eram presos, né, e alegavam crime de vadiagem. Então, as manifestações culturais também dos negros, como as rodas de samba, as rodas de capoeira, elas foram muito enquadradas nessa lei. Tem vários sambas, inclusive, que falam disso, né? Portar violão, andar com pandeiro, andar com instrumentos de samba era crime. Eles eram levados para a prisão sob o artifício da lei de vadiagem. Essa lei só foi revogada em 1940, ontem, não tem nenhum século. Tá certo? Veja, o samba virou hoje uma das grandes manifestações da nossa cultura popular. No século XX, a gente tem uma política mais estruturada de eugenia, né? Já expliquei mais ou menos o que era eugenia, que é essa ideia de uma teoria de limpeza étnica através da seleção natural. Então, toda aquela noção lá do darwinismo social. Aqui no Brasil, essas teorias da eugenia elas foram recebidas com muito entusiasmo, principalmente a partir de 1914. A Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que depois virou da UFRJ, ela tinha uma produção vasta, né, de teorias de pesquisas que defendiam a ideia do branqueamento da população. Então, o que essas elites intelectuais, econômicas defendiam? Que o progresso do país ele só seria possível se a população fosse branqueada, né? Se fossem extirpadas as raças consideradas inferiores. Em 22, né, o Oliveira Viana, que foi um historiador e sociólogo, ele defendia a tese de que o Brasil era um país de brancos, apesar da presença de negros, indígenas e mestiços. Por quê? Na concepção dele, né, o país ele seria fatalmente embranquecido, porque ele dizia que com a forte migração europeia, né, e o aumento dos indivíduos brancos na sociedade, haveria uma tendência natural, né, à extinção dos não brancos, porque ele dizia que os brancos tinham maior fecundidade, ou seja, se reproduziam mais do que negros e indígenas como uma característica biológica, racial, né? Diferente de outras teses racistas, né, aqui no Brasil o branqueamento ele defendia a miscigenação. Então, eram incentivadas, né, relações, casamentos, né, e eu digo entre aspas aqui, interraciais, né, porque costumeiramente essas relações elas eram baseadas, né, no estupro de mulheres negras indígenas, inclusive a partir de casamentos forçados, para que houvesse o clareamento progressivo da pele dos habitantes do país. E essa tese ela era tão forte, né, que quando houve o primeiro Congresso Mundial das Raças, em 1911, em Londres, que foi um congresso destinado a debater as relações étnico-raciais no mundo, 2 representantes do Brasil foram enviados para esse congresso, entre eles o médico João Batista de Lacerda, né, que defendia que nós tínhamos salvação, né? Que a gente poderia ser um país branco, porque a gente tinha uma política de miscigenação, né? Que o próprio Estado brasileiro promovia e que a gente teria uma população branqueada. E aí, o que ele usou para ilustrar essa ideia? Um quadro chamado Redenção de Cã, né? Que é do Modesto Brocos, um pintor, se eu não me engano, espanhol. Né, que é um quadro mais antigo, não é dessa mesma época, mas que foi usado como ilustração. Eu vou chamar a atenção para algumas coisas nessa figura. Primeiro, percebam, eu tenho aqui à esquerda uma senhora, né, idosa, de pele bem retinta, né, preta, olhando para os céus numa postura de agradecimento. Né? No meio, eu tenho uma mulher mestiça,
né, de pele mais clara do que a da senhora idosa. E aqui à direita, um homem branco. Eles dois olham para essa criança no colo da mulher mestiça com um orgulho. E essa criança é branca, percebe? Então, olha, como é que era pensado o branqueamento no Brasil? A partir da miscigenação, né, e principalmente a partir da subjugação das mulheres não brancas, eles entendiam que as próximas gerações seriam branqueadas. Então, a criança ela é branquinha. Aí tem vários elementos aqui, né? A gente tem ali uma árvore atrás da mulher negra, simbolizando a natureza. Atrás do homem branco, embaixo, o chão é calçado, então tem uma simbologia aqui do progresso. Né? Então, tem uma série de... Vale a pena procurar para ver quais são as interpretações desse quadro que foi utilizado no Congresso das Raças para defender a ideia de que o Brasil seria branqueado. Então, o Estado brasileiro, ele criou um monte de medidas migratórias, né? Ele criou uma série de incentivos para o estabelecimento de trabalhadores europeus no Brasil, né? E havia essa defesa da miscigenação para branquear a população, e aí foi mais ou menos por esse caminho, no pós-abolição, que a gente reforçou as desigualdades raciais, né? E o genocídio, né, de populações negras, de populações indígenas. O genocídio, a partir da ideia, né, da introdução de relações interraciais para clarear a pele, a perseguição, o encarceramento. Então, tudo isso foi política de Estado no Brasil. Né? Então, eu fiz uma representação aí, né, gráfica, para fazer esse resumo, né, desse caminho tortuoso, mas um caminho significativo, concreto, que trouxe a gente para esse reforço de uma sociedade de forte hierarquia racial. Então, veja, o racismo no Brasil, ele é um projeto. Tá? Isso tem comprovação. Não dá mais para dizer que o Brasil é um país de democracia racial, que o racismo já acabou. Ele é uma política de Estado. Ele foi elaborado, né, nas universidades, nas faculdades de medicina, nas elites econômicas e pelo Estado brasileiro. O fato da gente não ter, né, leis, né, abertamente segregacionistas não significa que a gente não tem ainda, né, um corpo legal que opera no sentido de promover e de continuar a perpetuar esse genocídio dessas populações. O que a gente tem feito mais recentemente, né, enquanto sociedade, num esforço, é de criar políticas que vão na contramão desse processo. Mas é importante ressaltar: nós somos uma sociedade que foi construída intencionalmente para ser racista. Fomos uma sociedade construída sobre as bases do genocídio étnico, tá? E que continua com traços muito fortes, muito marcados de racismo. Provas disso, as estatísticas que a gente vai ver no próximo vídeo.